amigos do programa Louvor e Mensagem. Que bom que estamos novamente juntos no seu televisor para um programa que tem uma finalidade. Falar para você alguns princípios da Palavra de Deus que possam fazer você um homem mais equilibrado, mais feliz e crendo na verdade, que faz com que a gente seja totalmente liberto, a verdade de Jesus Cristo. Eu quero convidar vocês para esses próximos programas, nas próximas semanas, porque o mês de outubro é um mês que nós, os evangélicos, os cristãos evangélicos, nós comemoramos o mês da Reforma Protestante. Em 1516, Martim Lutero, ele fixa 95 teses na abadia de Wittenberg. E daquele momento em diante surge um movimento de restauração das coisas, da moralidade na igreja oficial. E o retorno aos princípios da Palavra de Deus. Outubro é um mês de comemoração e eu quero convidar você para estar conosco. Em todos os domingos haverá um pastor convidado, haverá uma festa e haverá um estudo sobre a repercussão da reforma na nossa sociedade, no mundo moderno, o que aconteceu de bonito por causa da reforma protestante. Você vai ouvir agora uma entrevista sempre inteligente, sempre interessante. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos. Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje nós vamos conversar com a Marilene Marques. Ela é formação de professora, trabalha na igreja também, é diaconisa, faz um lindo trabalho no meio dos casais da igreja, mas nós vamos conversar sobre um assunto muito interessante, que é ela venceu a depressão. O Senhor Jesus libertou Marilene da depressão. E é sobre isso o nosso bate-papo de hoje. Tudo bem, Marilene? Tudo bem. Vamos começar aí do início da sua vida. Você conhecia o Evangelho desde criança? Como foi? Nasci num lar evangélico e fui educada, ensinada nos caminhos do Senhor. Minha mãe era do Senhor e fui envolvida na igreja, trabalhei. E aos 17 anos o meu pai faleceu. Eu morava no Nordeste e vim morar no Rio de Janeiro. E aí, depois nesse período, eu me afastei do Evangelho e fui, como todos jovens, alguns jovens, né? Sim. Eu quis conhecer o outro lado, né? Nunca fiz nada de isso. Não se Nunca meteu fiz nada com coisas, demais, com não usei né? drogas, não me prostituí, nada disso. Mas eu não queria mais compromisso com as coisas de Deus. E fiquei um bom período afastado. Quando conheci o meu marido, que hoje é o meu marido, né? E ali me casei com ele não crente. E foi um casamento bom, louvado seja Deus. 2 filhos maravilhosos desse casamento. Uma vida financeira muito confortável, um marido bom, um homem especial. Verdade. Que até hoje continua especial para mim. E a minha vida foi uma vida normal, uma vida bem ajustada, Tranquila. Né? E você achando que não precisava de mais nada. De Deus, né? Esse negócio Isso. de religião, de repente, de compromisso religioso é para quem está precisando, para quem é fraquinho. Você sabe que tem muita gente que pensa assim, né? Pois é. Que a vida de fé, a vida de ter, assim, o que a gente diz, uma religião, né? O estar no Evangelho, que se bem que Evangelho a gente não fala que é religião, é uma experiência com Deus, mas que é para quem está precisando, para quem está no mundo, assim, de fazer coisas erradas, ou de doenças, ou muito inseguro, quando não é a verdade, não é?
é um estilo de vida, né? E aí tudo normal, a minha vida muito normal, tudo dentro dos parâmetros de um casal normal, né? Quando eu comecei, 14 anos depois de casada, eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido, nunca havia sentido. Comecei a ficar triste, uma tristeza sobrenatural, que eu não entendia por que aquela tristeza, uma angústia, uma inquietação, nada estava bom, e eu comecei a murchar. A verdade, eu comecei murchando, ficando... Com que idade? Eu tinha 38 anos. Muito cedo, né, Muito para estar cedo, nessa 2 situação. filhos. Alguém poderia dizer, está na menopausa, por isso que está com problema hormonal. Não, jovem ainda. E aí eu comecei a não entender, porque eu comecei a sentir dores físicas, dores nas pernas, cansaço, dor no estômago, desânimo, falta de vontade de me alimentar. E eu fui emagrecendo, emagreci 15 quilos, eu já era bem magrinha na época, e aí fiquei mais magrinha ainda. Comecei a ficar assustada, comecei a procurar médicos, fazia exame de tudo quanto era tipo e nada, não tinha nada, nenhum exame dava errado. E eu não sabia o que era, e fiz eletroencefalograma, fiz tudo e estava tudo normal. Mas a tristeza não passava e foi piorando ao invés de melhorar, a ponto de não ter mais vontade de viver. Eu não queria mais, cheguei a ponto de desistir. E ainda não desisti com mais força, porque eu tinha 2 filhos para criar. Então eu pedi a Deus. Nessa hora, a referência do Evangelho ainda vinha no teu coração? Vinha porque eu não desisti, porque eu temia ao Senhor. Eu temia Deus. Embora você não estivesse frequentando a igreja, você... Conhecia a Bíblia, conhecia aquilo que podia mudar a minha vida. Eu tinha isso muito, muito forte dentro de mim. E eu comecei a buscar o Senhor, né? Que eu já conhecia a Maranata, né? Eu tinha sido apresentada a Maranata na ABI, quando eu comecei, voltei. ABI, é bom a gente explicar para o nosso público que durante anos, mais de 30 anos, a Maranata teve essa reunião no centro da cidade, no auditório da Associação Brasileira de Imprensa. Eu creio, e muitas pessoas confirmam isso, essa reunião foi um marco no mundo evangélico da cidade do Rio de Janeiro, né? Muitas pessoas tiveram um encontro com Jesus ali nessa época. Então você conheceu essa reunião, que era uma reunião alegre, maravilhosa, com pastores muito queridos que vinham trazer a palavra de Deus para nós. E eu fui lá com ela, né? Ela falou assim para mim, a minha irmã, né, que estava no Evangelho, nunca se afastou. Ela falou para mim, você diz sempre que quer conhecer uma igreja que mexa com você. Eu vou te levar numa igreja que vai mexer com você. Mexeu comigo, vai mexer com você. E eu falei, eu quero ir. E eu fui com ela. E quando eu entrei, estava o pastor Paulo pregando e estava também o pastor Cassiano. E nesse dia foi o testemunho do Pedro, do Borel. E aí eu comecei a ver aquilo e quando eu entrei estava escrito, Jesus, nele você pode confiar. E aí eu comecei a sentir saudade do tempo que eu estava na casa do Senhor. E eu falei, Senhor, aqui é o meu lugar. Eu quero ficar aqui nessa igreja porque tem tudo a ver comigo. E aí o pastor Paulo fez uma pergunta que ele fazia todos os cultos. Você que é de outra igreja, fique de pé. Aí começou perguntando, assembleia e tudo. E você que não é de igreja nenhuma. E eu não estava em igreja nenhuma, eu levantei. E aí ele falou, se você quiser congregar conosco, fique à vontade, que você será muito bem-vindo. E a partir daí eu comecei a frequentar a igreja de Vila Isabel. E ali eu fui tendo o meu verdadeiro encontro com Cristo. No meio do furacão, no meio da depressão. Passando esse problema todo. Isso. Você me disse que os pensamentos maus vinham à sua mente quase como se fosse algo assim maligno, né? Isso. Eu lembro de uma vez que eu estava passando roupa de manhã, acordei, estava cuidando das coisas da casa e eu senti que algo se aproximou de mim e tentou tomar minha mente e dizia para mim assim, não tem mais jeito para você, teu marido vai te internar, você vai enlouquecer, é melhor você acabar com a sua vida. Faz o seguinte,
acaba com os teus filhos, mata teus filhos e depois te mata. Coisa terrível. E aí eu fiquei assim desesperada com aquilo, porque era muito forte, era sobrenatural. E eu fui para o meu quarto e me joguei no chão e comecei a clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. E naquele momento, o Senhor trouxe à minha mente o versículo que dizia assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E eu saí dali, mas eu fiquei muito mal com aquilo, não podia contar, não contei nada para o meu marido, né? Eu passei por esse processo todo sozinha. E você estava se tratando fui contra a depressão, medicação? Psiquiatra, tomava a minha medicação direito, mas um dia eu tive uma experiência que essa sim mudou a minha história. Levei meus filhos na escola e quando voltei me tranquei dentro do meu quarto, me ajoelhei do lado da minha cama e orei, não orava mais, eu só gemia e dizia: Senhor, eu não aguento mais. Se o Senhor não vai me curar, então o Senhor me leva, eu quero descansar, eu não aguento mais viver assim, mas se o Senhor me curar, eu vou te servir para o resto da minha vida. Enquanto houver fôlego, eu vou te adorar e vou te servir. E nesse dia eu chorei tanto que eu não tinha mais força para chorar. E eu, mesmo de joelhos, eu fui escorregando assim para a cama e deitei. Adormeceu. Nem cheguei nem a dormir. Eu tive aquele soninho que você vai começando a entrar no processo do sono, né? E aí eu senti uma mão grande, quente, que alisava a minha mão, fazia carinho na minha mão, nos meus dedos, e eu sentia a paz que eu nunca tinha sentido, a alegria que eu nunca havia sentido, e aquele momento para mim foi um divisor de águas na minha vida, marcou profundamente a minha vida. E nesse processo é como se eu estivesse saindo de mim, e eu falava: Senhor, e os meus filhos? Como eles vão ficar? E aí eu voltava para a consciência. E novamente a mão, por 3 vezes, esse processo aconteceu. E aí eu acordei, na terceira vez eu acordei. E a partir dali eu comecei a parar de ter medo de morrer, porque eu tinha muito medo. O Espírito Santo te visitou. Me curou, com me certeza. curou. Te e visitou. ali eu comecei a falar assim: poxa, se morrer assim, então eu não preciso ter medo. E eu comecei a me fortalecer na palavra do Senhor, buscar a palavra do Senhor, comecei a ir às reuniões de oração, comecei a me envolver no trabalho do Senhor e comecei a trabalhar sem parar. E o processo foi lento, não fiquei curada naquele momento. Naquele momento o Senhor me visitou, mas o processo levou algum tempo. Te fortaleceu. Me fortaleceu. Naquele momento Exatamente. Você foi fortalecida para tomar uma decisão e mudar também, e eu tinha irmãs que me acompanhavam, que perguntavam como eu estava e que sempre ligavam para mim. E assim, aquilo foi diminuindo, aquela acusação, aquela situação de tristeza, de maus pensamentos foi diminuindo. E eu tomando medicação, indo ao médico, né? E ele foi desmamando, fazendo o desmame da medicação. E aí, até hoje, já se passaram 24 anos e eu louvo ao Senhor, porque nunca mais tomei uma medicação. A fé em Cristo Jesus faz muita diferença mesmo. E eu queria falar para as pessoas que estão passando pelo processo que eu passei ou estão começando a sentir o menor sinal de depressão, procure um médico, se trate e depois disso vá para a Bíblia. Procure o Senhor através da sua palavra. Procure uma igreja. Procure uma igreja, procure um irmão que possa te ajudar. Eu quero deixar uma receita para você, que está no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, que diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos sentimentos e a vossa mente em Cristo Jesus. A mente é o campo de ação do inimigo. Ele tenta atingir a nossa mente, mas o Senhor guarda a nossa mente. Verdade. O Senhor toma conta de nós e Ele
dá vitória, como deu para mim, dá também para todos que buscarem a sua palavra e buscarem alento e fé. Amém, Amém. amém. Obrigado, Marilene, por essa tua palavra que nos anima tanto e também ao nosso público que pode estar passando por um problema como o seu. Muito obrigada. Nada. E você, amigo telespectador, você está observando aí um número de telefone. Ligue para nós, nosso grupo de voluntários vai atender você com muito carinho. Inclusive, venha visitar uma das nossas igrejas. A igreja é esse ambiente que restaura, que cura, que vai te abençoar, como fez com a vida da Marilene também. Mas continue ligado, você ainda vai ouvir uma palavra abençoadora sobre Jesus que nos liberta hoje, que nos cura também. Fique ligado. Acampamento Maranata. Venha desfrutar deste aconchegante ambiente para realizar seu evento. Localizado em Xerém, o acampamento possui ampla estrutura com acomodação para 400 pessoas, ambientes de reuniões, espaço para atividades ao ar livre, cozinha industrial totalmente equipada e local para suas refeições. Informações 2567-7770. Eu quero convidar vocês a fazerem uma viagem a Israel nos Passos de Jesus com o pastor Davi Silveira, um dos pastores mais abençoados do nosso ministério. Serão 11 dias em Israel, conhecendo aqueles lugares lindos. Você está vendo um telefone aparecendo aí. Se você estiver interessado, ligue para nós. Você vai ser muito abençoado. Meus amigos, o primeiro livro do Novo Testamento na Palavra de Deus, o livro de Mateus, Jesus fala algumas coisas para nós, para mim e para você. E eu gostaria de, juntos, que nós pudéssemos analisar o que Jesus falou, porque Jesus, quando fala para nós, sempre nos abençoa. Se você beber das palavras que Jesus fala, certamente a sua vida será abençoada. Olha o que Jesus fala no primeiro livro, Mateus, capítulo 6. Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Nosso Pai, nosso Deus, sabe das nossas necessidades. Olha só. Então não pensa você que está passando por um problema, por uma necessidade na vida, financeira, ou mesmo física, ou quem sabe moral. Deus sabe da sua necessidade. Deus conhece o que você precisa. E Ele diz mais. Então, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas que nós necessitamos serão acrescentadas. Então, olha só, meu filho, meu irmão, você que me ouve nesse momento aí, assistindo esse programa de televisão, Deus conhece os seus anseios. O Senhor sabe o que é importante para você. Ele sabe que você precisa se alimentar, precisa se vestir, precisa de transporte, precisa criar seus filhos, precisa de lazer, precisa de ter uma vida saudável, precisa ser feliz. Deus conhece, Ele sabe o que eu preciso e o que você precisa. Mas Ele disse o seguinte, você precisa ter, portanto, critérios de importância na vida. Você precisa valorizar as coisas que são mais importantes. Busque, em primeiro lugar, o reino de Deus. Meu amigo, eu queria que você pensasse um segundinho sobre isso. O que é buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus? Não é almoço, não é janta, não é viagem para Belo Horizonte, ou sei lá, para qualquer lugar. O que é buscar o reino de Deus? É permitir que os princípios de Deus entrem no seu coração e esses princípios sejam
importantes para você, a ponto de você querer meditar neles, estudar a sua palavra, beber dos ensinamentos de Jesus, assimilar na sua alma o que é importante para Jesus, passa a ser importante para você. Então, a gente quer adorar ao Senhor, louvar o seu nome, exaltar o nome de Jesus, ver pessoas carentes, doentes, aflitas, medrosas, incrédulas, passarem por uma transformação, por um milagre, por uma descoberta. O Evangelho, meu filho, é quando a gente descobre a verdade. Parece que alguém acende a luz dentro de nós e o que a gente não percebia, o que a gente não entendia, o que a gente não valorizava, de repente, a gente passa a valorizar, a gente descobre por que nós estamos aqui, o que eu e você viemos fazer aqui. Nós estamos aqui, meu filho, para exaltar, para louvar, para adorar o nome do Senhor, para ouvi-lo, para beber daquilo que Ele quer nos dar. E isso depende de nós, porque Deus está interessado em abençoar você. Deus está interessado em suprir as nossas necessidades. Ele mesmo disse que devíamos olhar as aves do céu. Nós somos mais importantes do que as aves. Ora, se Ele cuida das aves, vai cuidar de você também. Talvez você diga, mas eu estou aqui nesse sufoco e Deus não está cuidando de mim. Então, esse programa tem exatamente essa finalidade. Fazer com que você descubra, abra o seu coração para a verdade que liberta a gente, para que Deus possa começar a atuar na sua vida. Ele quer atuar. Deus está interessado em abençoar você. Mas Ele quer abençoar você na medida que você o procura, na medida que você crê nele, na medida que você abre o coração para Ele. Porque Ele mesmo diz assim, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então a gente precisa buscar ao Senhor de todo o coração para que Ele se deixe ser achado. E quando Deus é achado na nossa vida, as bênçãos que Ele traz com Ele vêm junto. Você quer ser abençoado, você quer ter resposta para a sua vida, para os seus anseios, para a paz na sua casa, no seu coração, na sua alma. Veja bem, eu não estou falando de ficar rico, de ganhar dinheiro, entendeu? Não é isso. Existem coisas mais importantes do que ser... Essas coisas materiais, Deus também supre. Mas Deus está mais interessado ainda em fazer de você um homem cheio do Espírito Santo, abençoado, ungido. Nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, somos uma igreja evangélica que prega a palavra de Deus, que está interessada em ver as pessoas libertas, as pessoas abençoadas. Ver você, meu amigo, você, minha amiga que está me ouvindo agora, abençoado por Deus, transformado pela presença de Jesus no seu coração. Nós estamos interessados em ajudá-lo. Esse é um dos motivos pelo qual a gente coloca um telefone aí na telinha. Para quê? Você liga para nós e nós vamos dizer para você alguns endereços, mesmo esses endereços que estão aparecendo aí no seu televisor. Mas, quem sabe, você está precisando de uma palavra pessoal, de uma oração, de um carinho. Então, existe um grupo de pessoas que vem para cá e aguarda a sua ligação. Você pode ligar, não precisa nem ligar agora. Você pode ligar daqui a pouquinho. As pessoas vão continuar aqui ouvindo, recebendo a sua ligação. Então, meu filho, ligue para nós, ninguém vai pedir o seu dinheiro, ninguém vai pedir o seu endereço para mandar carnê para você pagar nada. Você já deve ter notado, nós não falamos de dinheiro. Talvez você diga, mas por quê?
Por que eles não falam? Porque a gente não quer que você pense que nós estamos aqui para você mandar dinheiro, para você ter... Porque as bênçãos de Deus não significam necessariamente que você tenha que dar dinheiro. Deus não precisa de dinheiro. Deus quer você, meu filho. Deus quer o seu amor, quer a sua atenção, quer o seu carinho, porque Ele te ama. Ele quer conviver, viver com você, fazer uma parceria com você. Lógico que nós, aqui da Maranata, contribuímos para o Senhor. Todos nós. Esse programa existe porque um grupo de homens e mulheres se reúne e contribui para o programa ser pago, não é verdade? Nós não escondemos isso. Mas a verdade é que, para você, o importante é que você abra o coração, que você receba a palavra de Deus. Para isso, você tem que fazer a sua parte. O Senhor Jesus quer abençoar você. O Espírito Santo agora está nessa nossa parceria. Eu estou falando para você aquilo que Deus quer fazer na sua vida e o Espírito Santo está tocando no seu coração. Mas ele não é agressivo, ele toca com carinho, respeitando a sua decisão. Quem tem que abrir a porta, quem tem que permitir a entrada, quem tem que dizer, meu Deus, me ajuda, é você. Se você tomar uma atitude humilde, sincera, obediente, desprovida de agressividade, de incredulidade. Tem gente que é avessa à palavra de Deus. Existem homens e mulheres que são profundamente malignos, que querem ver a destruição dos lares, querem ver a destruição da família. Essas pessoas não estão interessadas em ter experiências com Deus, com Jesus. Eu sei, mas eu sei que você não é assim. Você que está me ouvindo agora, você tem o seu coração inclinado para as coisas de Deus. São com essas pessoas que Deus começa a abençoar, os que estão inclinados, aqueles que têm abertura para as coisas de Deus. E muitos deles até nem têm fé, nem creem, mas não são avessos à mensagem da verdade. Então, nós estamos aqui não para falar para todos, alguns vão rejeitar, mas para falar para aqueles que estão dispostos a ouvir, a obedecer, a buscar a Deus, a fazer do Senhor Jesus o companheiro, o líder, o Salvador, o Senhor da sua vida. Eu quero orar com você nesse momento, encerrando esta pequena palavra de desafio para que você creia no Senhor Jesus. Vai depender de você abrir o coração. Eu quero convidar você para orarmos juntos. Vamos orar agora? Senhor Jesus, Tu que conheces os segredos dos homens, daquele que está me ouvindo agora, aquilo que ele está pensando, as coisas certas ou erradas que ele possa estar fazendo. Tu conheces tudo sobre nós, meu Deus. Eu te peço que Tu operes um milagre na vida desse homem que está me ouvindo, dessa mulher. Mais do que pedir coisas para que ele possa ter, eu te peço que Tu coloques fé no coração desse homem, para que ele possa crer que Tu és um Deus de amor, crer que Tu estás interessado em nos abençoar, crer que Tu planejaste o melhor plano de salvação para nós através de Jesus Cristo. Crer, meu Deus, faz com que esse homem possa crer no Senhor Jesus, naquilo que Jesus pode oferecer na sua vida e transformá-lo, e tirá-lo dessa situação de incredulidade, tirá-lo dessas coisas que o amarram, que o escravizam, que fazem com que ele fique prisioneiro de tantas coisas. Liberta essa mulher, meu Deus, para que ela possa ser livre, para que ela possa louvar o Teu nome e abençoar a sua família e aqueles que convivem com ela. Deus o abençoe, meu filho. Procure uma de nossas igrejas. Mais uma vez, o telefone que está aparecendo aí na telinha. Ligue para nós. Certamente você vai ser abençoado. Até o próximo programa, sempre neste mesmo horário. Eu sou o pastor Paulo Brito. Deus o abençoe, em nome de Jesus.